Olá pessoas, eu voltei aqui para gravar uma coisa rapidinha, tá? A minha vida tá absurdamente corrida, mas enfim, preciso me pronunciar aqui porque já estão falando merdas absurdas sobre o mesmo assunto desde 2012, tá? O que acontece? Essa semana, ou esse mês, sei lá, com essa onda de conspiracionismo maluco que está acontecendo no mundo, né, que está mais forte do que nunca, voltou a polêmica da Pepsi, os fetos abortados e toda aquela coisa que já foi esclarecida desde 2012. E, enfim, a Pepsi teve que se pronunciar novamente, porque sim, a Pepsi já tinha se pronunciado em 2012 sobre essa história, ela se pronunciou novamente sobre essa história, e aí o pessoal ficou todo com percevejo na cueca, e falando assim, ai, nossa, ai, não sei o que, porque o Pirula estava errado, porque o Olavo estava certo, por causa não sei o que, não sei o que lá. Pois bem, para quem não acompanhou essa treta toda, em 2012, eu vou deixar aqui embaixo os meus vídeos, né, tanto o primeiro em que eu comento sobre esse caso, e depois o outro em que eu comento o que o velho me respondeu. Tá? Mas a ideia é mais ou menos o seguinte, em 2012 surgiu uma ideia lá nos Estados Unidos, uma teoria da conspiração, que tinha obviamente um fundo de verdade, porque a teoria da conspiração, a base dela é essa, né? Na verdade foi uma má interpretação ou uma ignorância sobre o assunto, de que a Pepsi estaria usando células de fetos abortados como adoçantes nos refrigerantes. Isso foi a frase que o velho Olavo falou. E depois ele completava, foram perguntar para a Agência de Segurança Nacional, alguma coisa assim lá nos Estados Unidos, e eles falaram que é um procedimento normal. Né? E se você tomar Pepsi, você é um abortista terceirizado. O que acontece? Eu falei, né, que a forma como o Olavo tinha entendido era de que as células eram colocadas dentro das latinhas como adoçante. E ele ficou bravo, porque ele falou, não, você não entende uma hipérbole e tal, não sei o quê. Eu falei, gente, na boa, algum professor de português aí me corrija se eu estiver errado, mas na verdade eu sei que eu não estou nesse ponto. Hipérbole não é isso. Sabe, hipérbole é quando você exagera alguma coisa. Então se você chega e fala, ah não, eu exagerei, sei lá, esta árvore tem 1 milhão de maçãs, sabe, uma macieira, tipo, eu estou exagerando para dizer, nossa, ela está cheia de maçãs. Isso é uma hipérbole, né? O que o Olavo falou foi o equivalente a dizer, olha, esta maçã tem gosto de pera. Esta maçã tem gosto de pera não é uma hipérbole, tá? No máximo uma comparação, uma analogia, alguma coisa assim, mas não é uma hipérbole. Tá? E tanto é que o Olavo tinha entendido que as células eram efetivamente o adoçante, que depois tem um vídeo que foi lançado entre ele ter falado a primeira vez e eu ter lançado a minha resposta em 2012, em que ele fala, hoje em dia, olha que absurdo, você come uma barra de chocolate e está comendo feto. Tipo, ele efetivamente acreditou nisso e não foi humilde o suficiente para admitir que não manja nada de biologia. Era só isso. Tá? Eu também concordo que no fim das contas isso criou um cavalo de batalha desnecessário, mas era 2012, vai, eu tinha canal há pouco tempo, sei lá, era um assunto que eu achei que era interessante falar, interessante comentar, porque tinha gente acreditando nisso daí. A verdade é, essas células REC, são as células REC, são células que foram extraídas de um feto lá da Holanda, da década de 70, que por um acaso foi abortado. Tá. Poderia ter sido sei lá, um aborto espontâneo, tá? No caso foi um aborto premeditado, mas poderia ter sido um aborto espontâneo. Poderia ser que o nenê tivesse nascido vivo e fosse retirado uma amostra de células para fazer uma cultura de células, porque é basicamente isso, é uma cultura de células, essa cultura REC, né? As células REC, não, é não sei o que, blá blá, kidney, embryonary kidney, alguma coisa assim, tá? Essas células REC, elas são células derivadas dessas poucas células do rim desse feto que foi abortado na década de 70. Tá? E o que acontece? Essas células são replicadas, né? Isso daí é o básico de uma cultura de célula, e hoje, 40 anos, você tem ainda, né, essas culturas derivadas desde essas células que foram retiradas lá na década de 70. Tá? Você tem isso com todas as culturas de célula que a gente tem hoje. E elas são usadas para fazer diversos testes ou diversas, pesquisas científicas e tal. Lembra quando teve o caso dos Beagles do Instituto Royal, que o pessoal ficou lá fazendo campanha para não ter os cachorrinhos? Eles falam, nossa, eles testam produtos químicos nos cachorros, produtos médicos, produtos cosméticos, sei lá o que, nos cachorros. É a mesma coisa que fazem com as células da REC, entendeu? REC e as outras também. Tá? É um teste. Então essas células é como se fosse o Beagle. Tá? Na analogia aí desse teste de adoçante. O que acontece? Essas células têm receptores, esses receptores simulam
alguns receptores das papilas gustativas da gente. Então a maneira como a célula reage quando você pinga determinado adoçante é uma forma de você interpretar se aquela molécula de fato vai cumprir aquilo que ela promete cumprir, entendeu? Essa é a fase pré-clínica, entre aspas, seria a fase de teste antes de você fazer uma aplicação mais direta, né, testes com seres humanos. Então, o que acontece? É absurdo, e até idiota achar que as células vão no produto final como se fossem parte sabe, da composição do negócio. E foi isso que o Olavo entendeu, e foi isso que ele fez todo mundo entender na época, e foi isso que ele não admitiu que não tinha entendido. Tá? Porque o Olavo nunca erra, ele não pode admitir que cometeu um erro. Tá? Mas, enfim, o que acontece? O que eu expliquei naquele meu vídeo de 2012, que eu vou deixar linkado aqui embaixo, é que tipo assim, e daí? Sabe? Se você faz testes com células de outras pessoas, de outras coisas, de não sei o quê, tipo, é um detalhe que tenha sido de um feto abortado. É um detalhe isso. E é um detalhe que é irrelevante, porque o feto não vai voltar. Sabe? E é só uma cultura de células. Sabe? Uma cultura de células, você pode tirar uma cultura de células de pessoas vivas, de pessoas mortas. Quando você faz uma biópsia, sabe? Muitas vezes o pessoal cria cultura para você poder fazer a análise, para saber ali se está tudo ok com as células, se tem alguma coisa cancerígena, se não tem, sabe? É isso, você faz uma cultura de células, você faz uma cultura de células com as células da tua língua, na aula 1 de microbiologia, ou de biologia celular na faculdade, sabe? É isso. Tudo bem, tem uma questão ética que as pessoas, né, que, enfim, isso é uma questão ética válida, claro, né, com relação a pessoas, enfim, a pessoas mortas, a aborto e todas essas coisas assim, né? Será que é justo você pegar uma célula de uma pessoa que é um indigente, que morreu, não sei lá onde, para fazer, sendo que a pessoa não autorizou, né, que isso seja feito? Inclusive as próprias Henrietta Lacks, que foi a primeira mulher que teve umas células retiradas para fazer cultura, e até hoje você tem as células HeLa, né, que eles chamam, né, que é da Henrietta Lacks. A família chegou a entrar com um processo judicial porque falou, pô, vocês estão aí faturando em cima das células da minha esposa, mãe, sei lá o quê. Você pode entrar em alguns aspectos éticos envolvendo isso, tá? Mas não pelo fato, bom, sei lá, eu acho que é uma besteira sem tamanho. A Coca-Cola também usava, todo mundo usava. E a empresa que faz esses testes, assim como o Instituto Royal fazia os testes aqui no Brasil, a empresa que faz os testes lá é a Cenomics. Tá? E em 2012, justamente, a própria frase do Olavo em 2012 era essa. Tipo, foram para a Agência de Segurança Nacional, sei lá o quê, para a Agência Médica Nacional lá dos Estados Unidos, e eles falaram que é um procedimento padrão, um procedimento normal, não tem nada de errado. Porque não tem! É um procedimento normal, as pessoas fazem esses testes. Você pode até questionar, que foi a última frase do meu vídeo, né? Você pode até questionar que, sei lá, é meio inútil ficar fazendo teste de adoçante para refrigerante, que é um troço que ninguém devia nem tomar. Mas não o fato do procedimento em si, que é um procedimento padrão. Sabe? O Olavo não entende nada dessa coisa. Sabe? Não entendi nada. O Olavo não tem razão, o pessoal ficou falando. Aí o Olavo tem razão. Não, ele não tem. Na verdade, não sei nem quando ele tem, mas enfim. Aí é outros 500, não vou discutir isso aqui. Então, quando você vai olhar o comentário do Olavo, isso mostra que a Pepsi, naquele momento, em 2012, já tinha se pronunciado, dizendo que não estava mais com uma parceria com a Cenomics. Ou seja, ela terceiriza esse processo de teste, tá? E ela paga a Cenomics, no caso pagava, né? As empresas fazem isso, pagam os laboratórios para fazer os testes e depois pega o resultado. No caso, a Pepsi tinha pago a Cenomics, fez um contrato com a Cenomics e ela tinha suspendido esse contrato em 2012. Nada, absolutamente nada do que está escrito no e-mail da Pepsi dessa semana é diferente do que ela disse em 2012. Nada. Ela já não tem mais, ou ela diz que não tem mais, contrato com a Cenomics desde 2012. E a Coca-Cola está quietinha porque ela tem também, mas fica quieta, sabe? E esse aqui é o ponto. E outra, a Cenomics ela não tem só célula REC. Ela tem várias células de várias culturas diferentes para testar várias coisas diferentes, que não foram retiradas nem de fetos, ou enfim, se abortados ou não, tanto faz. Então esse aqui é o ponto, entendeu? O cavalo de batalha que foi criado é completamente inútil, é para gerar uma cortina de fumaça, tá? Não é nada diferente do que aconteceu em 2012, as pessoas agora estão falando, o Pirola não admite que está errado, porque eu não estava, sabe? Eu falei no outro vídeo, a Pepsi não está mais usando os produtos da Cenomics, porque ela falou isso, em 2012,
ela só teve que repetir isso esse ano porque voltou essa horda de malucos pra encher o saco dela, sabe? E nem tô aqui defendendo a indústria de refrigerante, não. O refrigerante é uma porcaria, tá? Não tô ganhando dinheiro da Pepsi pra falar isso, sabe? Por mim, eu acho que ninguém devia nem tomar refrigerante na vida. Mas simplesmente, porra, a César o que é de César, sabe? E se você contrata a Cenomix para fazer um teste com células que não são do feto abortado, sabe? A célula também vai dentro do refrigerante? Não vai, sabe? Não vai. É um absurdo isso. E aí o pessoal falando que não, mas o Pirula errou, o Pirula não sei o que. Não, o Pirula não errou. Assiste de novo o vídeo do velho, assiste de novo o velho falando o negócio do adoçante, do chocolate, que você come o chocolate e tá engolindo um feto. Assiste o meu vídeo e assiste o meu outro vídeo depois. Pronto. Você vai ver que tudo que está escrito lá em 2012, ipsis literis, é a mesma coisa que está acontecendo agora, a mesma resposta que a Pepsi deu. O Olavo nem teria falado nada em 2012 se a Pepsi já não tivesse se pronunciado, sabe? E tudo por causa dessa movimentação dos republicanos lá nos Estados Unidos, que, enfim, por uma coisa que, sei lá, é a cortina de fumaça. É cortina de fumaça, é uma coisa de você angariar pessoas e fazer elas lutarem por uma coisa que é completamente, sabe? É o pessoal que viu pedofilia no Queer Museu, sabe? Tanta coisa mais importante, inclusive para lutar por essas coisas, sabe? Se é republicano, se é de direita, se é bolsonarista ou olavista, não sei o que, não, olavista não tem como, mas se você for, você tem tanta coisa que você pode lutar com que não são mentiras. Você precisa ficar fazendo cavalo de batalha por coisa inútil, sabe? Desculpa, lamento. Não, o Olavo não tem razão. Sim, o que eu falei, e mantenho exatamente tudo que eu falei, porque o que eu falei é exatamente a mesma coisa que está acontecendo agora do que a Pepsi falou, e eu estou certo. Sabe, tem vezes que eu tenho dúvida se eu estou certo, tem vezes que eu estou errado, a maioria inclusive. Nesse ponto, eu estou certo, eu sei o que eu estou falando. O Olavo falou merda, o Olavo não entendeu, não admitiu que errou, e a Pepsi está falando exatamente a mesma coisa que ela falou em 2012. Sem tirar nem pôr. A mesma coisa. Então para com esse frenesi de falar, vim de 2019 para avisar que o Olavo tinha razão. Não tinha, sabe? Não seja burro, assiste o vídeo de novo, vê o que o Olavo falou, vê o que a Pepsi disse naquela época, sabe? Pô, o pessoal tem preguiça de pensar, velho. Sabe? Dedinho nervoso, sabe? Aí vou digitar, aí vou refutar o Pirula e não sei o que. Palhaço.